O caso Evandro permanece como um dos mais polêmicos e controversos da história policial brasileira. Mesmo após mais de 30 anos, continua a ser marcado por muitas reviravoltas até os dias de hoje. O menino Evandro desapareceu no Paraná, e a principal teoria é que ele foi torturado e morto por duas mulheres, que ficaram conhecidas como as Bruxas de Guaratuba. O ano era 1992 e a cidade de Guaratuba, no interior do Paraná, enfrentava uma onda de desaparecimentos de crianças, deixando a população alarmada. A polícia investigava os casos, mas não conseguia chegar a uma conclusão, deixando uma sensação de insegurança e incapacidade. Nesse cenário, um total de 28 crianças desapareceram no final dos anos 80 e início dos anos 90 naquela região. As crianças desaparecidas tinham um perfil semelhante, eram na maioria loiras e com idades muito próximas. Essa semelhança levantou suspeitas sobre a possível atuação de um serial killer na região, tráfico internacional de crianças ou até mesmo tráfico de órgãos. Evandro Ramos Caetano nasceu no dia 12 de setembro de 1985. Ele era o filho mais novo de Maria e Ademir Caetano. O casal tinha dois filhos mais velhos, Márcio e Júnior. O pai Ademir era funcionário da prefeitura da cidade e trabalhava como assessor. E a mãe, Maria, era funcionária da escola Olga Silveira, que ficava a poucos metros da casa da família. E era onde seus 3 filhos estudavam. Sem ter com quem deixá-los, Maria saía cedo para o trabalho, levando os 3 filhos com ela. Os 2 meninos mais velhos frequentavam a sala de aula, enquanto Evandro, com 6 anos na época, ficava sob a sua supervisão em uma das salas da diretoria, aguardando o início de suas aulas no período da tarde. Contudo, em 6 de abril de 1992, ao chegar na escola, Evandro percebeu que havia esquecido seu minigame em casa, que ele costumava usar para se distrair até a hora da aula. Como moravam perto, Maria autorizou pela primeira vez que o filho fosse sozinho até em casa buscar o brinquedo, com a promessa de que voltaria logo. Mas o tempo passou e ele não retornou. Maria teve uma manhã atarefada naquele dia e só percebeu a ausência do menino perto do horário do almoço. Imaginando que talvez ele tivesse ficado em casa brincando e perdido a hora, ela decidiu então ir até a residência. E ao chegar, ela notou que o minigame que o filho fora buscar ainda estava no mesmo lugar da noite anterior. Nesse instante, ela percebe que o menino não foi para casa após sair da escola. Imediatamente, ela avisa o marido Ademir, que corre para casa, e em poucos minutos todos os vizinhos, amigos e familiares já estavam revirando todos os lugares possíveis à procura do menino. O prefeito daquela época, Aldo Abage, ficou sabendo do desaparecimento e, como os pais eram funcionários da prefeitura, ele interveio no caso e solicitou então a ajuda de uma divisão da polícia especializada em sequestros, um grupo chamado Tigre. O grupo era formado para investigar desaparecimentos ou vítimas de sequestro, mas ele não era um grupo de investigação da polícia. Porém, se fossem solicitados em caráter especial, eles participavam de investigações policiais. No dia do desaparecimento não houve nenhum avanço, e nos dias seguintes também não houve nenhum contato de um suposto sequestrador. Todas as pistas sobre o caso foram checadas, mas não levavam a lugar nenhum. Houve inclusive a ajuda de guias espirituais e videntes para tentar localizar o menino, mas nada foi achado. Até que no dia 11 de abril, cerca de 6 dias após o desaparecimento, algo aconteceu. Um lenhador percebeu que um bando de urubus estava sobrevoando uma região de mata, a cerca de 800 metros da casa da família de Evandro. Ao chegar no local, ele encontrou um corpo que aparentava ser de uma criança. O corpo estava lá jogado no matagal, todo aberto. Não tinha nada dentro. Os olhos, a pele, os cabelos, até as mãos e parte dos pés estavam faltando. É difícil acreditar até onde vai a maldade humana. Ficou evidente que o crime não tinha acontecido naquele local, pois não havia manchas de sangue na região. A primeira suspeita é que a vítima foi sacrificada
em um ritual satânico. Revolta e tumulto em Guaratuba, no Paraná, por causa da morte de um garoto num ritual de magia negra. O menino Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos de idade e desapareceu em abril. O corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com várias marcas de cirurgia. Os restos mortais eram difíceis de serem identificados, já que não tinham o rosto completo, ou digitais, e estavam em avançado estado de decomposição. No entanto, o pai da criança identificou seu filho por meio de um short que estava sendo usado pela vítima. Também havia uma pequena marca de nascença nas costas do menino, que foi reconhecida pelo pai. Foi encontrado próximo ao local a chave da casa da família e um par de chinelos. 2 testes de DNA foram feitos. O primeiro, o resultado foi inconclusivo, e o segundo teste confirmou que era Evandro. No entanto, o material supostamente coletado para comparação com o DNA dos pais nunca teve sua origem confirmada, tornando incerto de qual parte do corpo teria sido retirado e se de fato pertencia aos restos mortais encontrados. No entanto, o corpo foi sepultado com a identificação de Evandro Ramos. Semanas foram passando e não havia nenhuma suspeita sobre quem cometeu o crime. A família não conseguia respostas e a sociedade fazia protestos por justiça. Até que algumas atitudes estranhas chamaram a atenção de Diógenes Caetano dos Santos Filho, que investigava o caso por conta própria. Ele era primo e segundo grau de Evandro e já havia trabalhado como investigador policial por 10 anos. O primo do garoto levantou algumas desconfianças e uma delas era sobre um pai de santo chamado Oswaldo Marceneiro. Ele se apresentou à família como um vidente e teria se oferecido para ajudar a encontrar o garoto. Isso aconteceu dias antes do corpo ser encontrado no matagal. Esse pai de santo teria apontado a região da mata, onde o corpo foi encontrado mais tarde, como um lugar onde havia uma energia diferente, que algo ruim poderia ter acontecido ali e poderia ser referente ao garoto Evandro. Na ocasião em que ele apontou esse local, ele se dizia incorporado por uma entidade. Assim, a família solicitou que a polícia investigasse esse homem. Quando esse pai de santo foi na casa da família do menino oferecer ajuda para encontrar o garoto, ele estava acompanhado de outras pessoas. E uma dessas pessoas era uma das filhas do prefeito da cidade. Dentro dessa suspeita, os familiares ficaram ainda mais desconfiados devido às ações de outra filha do prefeito. Ela tentou impedir manifestações públicas na cidade relacionadas ao caso, arrancando cartazes e agindo como se estivesse tentando abafar a situação de alguma forma. Algumas pessoas entendem que, na verdade, ela queria evitar que a cidade ganhasse má reputação, dado que seu pai era o prefeito e era um ano político. Enquanto outras acreditam que tenha sido uma tentativa real de obstruir as investigações. Essas suspeitas foram repassadas à Polícia Civil e ao Grupo Tigre, porém a polícia não levou em consideração e afirmava que a família mais atrapalhava do que ajudava. E esse Grupo Tigre da Polícia Civil passou a ignorar o Diógenes e as informações da família. Sendo assim, ele decidiu então passar as informações para o Grupo Águia, um outro grupo que também investigava o caso, mas que pertencia à Polícia Militar. Após 3 meses de investigações realizadas pelo Grupo Tigre, sem obter nenhum resultado, a família repassou então as informações para o Grupo Águia, que em apenas 10 dias de investigação apresentou nomes de acusados e um dossiê completo sobre como tudo tinha acontecido. Em julho de 1992, 7 pessoas foram presas em Guaratuba e confessaram que usaram o menino em um ritual macabro. São elas Ayrton Bardelli dos Santos, Francisco Sérgio Cristofolini, Vicente de Paula Ferreira, Oswaldo Marceneiro, o pai de santo, Davi dos Santos Soares, Celina Bage e Beatriz Abage. Confianças começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui, local exato que o pai de santo Oswaldo Marceneiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento. A polícia já está convencida de que o corpo de Evandro foi usado num ritual satânico. O que chama a atenção nas confissões é a lógica, a riqueza de detalhes nas versões dos 3. Cortou a mão, cortou outra mão, a orelha. As investigações policiais indicaram que a criança foi morta em um ritual religioso, encomendado por Celina e Beatriz Abage.
respectivamente esposa e filha do então prefeito da cidade, Aldo Abage. O crime também contou com a participação do pai de santo, Oswaldo Marceneiro, acusado de comandar o ritual. O crime teria ocorrido na serraria da família do prefeito, onde um tipo de altar teria sido construído na época. O menino teria sido sequestrado na rua e levado até essa serraria. O guarda da serraria, chamado Irineu Venceslau, disse em seu depoimento à polícia que viu todos os 7 acusados lá naquele dia e que presenciou o crime na noite do dia 7 de abril e que teve a participação das 7 pessoas envolvidas. A polícia recolheu objetos suspeitos no local, que foram enviados para a perícia, e confirmaram a presença de sangue humano, mas em quantidade pequena, não sendo possível confirmar se era de Evandro. Toda a ação ocorreu sem divulgação por parte da polícia. Quando os fatos vieram à tona, algumas pessoas já estavam presas e até confissões já haviam sido gravadas. Vocês transportaram o menino aonde? No escorte. Aonde? Mas no escorte eu sei, mas aonde que transportaram? No porta-mala. Porta-mala, e como é que vocês fizeram para pegar o menino na rua? Demos uma bala para ele dentro do carro. Por quê? Como é que chamaram pelo nome? Conheciam? Não, eu não conhecia. Falei, oi, tá, vem aqui, uma bala. E ele entrou no carro. É? Que roupa que ele estava vestido? De bermuda e camiseta. Por que foi escolhido ele, esse garoto? Qualquer criança foi escolhido ele. Por que ele? O De Paula que mandou. De Paula que mandou, que fosse uma criança loira de olho claro. Por que loiro de olho claro? Não sei, ele que falou que ele é pai de santo e que ele mandava. Por que foi feito isso? Por que foi sacrificada a criança? Para vir mais fortuna, justiça. Para quem? Para minha família. Por que sua família? Qual o significado disso? E para eles também, para o Oswaldo, para o De Paula, para eles se tornarem mais pais de santo. O caso foi noticiado como considerado solucionado. Oswaldo Marceneiro e Vicente de Paula foram ouvidos sem a presença de um advogado e confessaram em seus depoimentos que essas duas mulheres, Celina e Beatriz, eram as pessoas que tinham encomendado o ritual e que elas, inclusive, chegaram a participar do tal ritual de purificação feito com o sangue de Evandro, que tinha como objetivo abrir os caminhos da fortuna e da política para a família Abage. Com a divulgação desses depoimentos, a população ficou revoltada, sobretudo porque já havia outros casos anteriores de desaparecimento de crianças na região. Houve uma grande comoção na cidade e a população passou a chamá-las de as bruxas de Guaratuba. Tanto crianças quanto adultos tinham medo das bruxas. Com a repercussão do caso, o prefeito acabou perdendo o cargo e a mídia do mundo todo noticiou sobre o assunto. Celina e Beatriz Abage e Oswaldo Marceneiro tiveram suas confissões gravadas em áudio e vídeo, que estavam sob posse da polícia. No entanto, essas duas mulheres passaram a alegar publicamente que tinham sido torturadas para confessar o crime. Elas passaram por exames que atestaram que tinham marcas pelo corpo, mas eram superficiais, não condizentes com marcas de tortura. Ninguém acreditou na versão de tortura e as mulheres permaneceram presas aguardando o julgamento. Em 1998, o julgamento aconteceu em São José dos Pinhais e ficou conhecido como o tribunal do júri mais longo da história da justiça brasileira na época. O julgamento durou 34 dias. No final do julgamento, Celina e Beatriz foram inocentadas por falta de provas. Em 2004, houve o julgamento de outras 3 pessoas acusadas. O pai de santo Oswaldo Marceneiro e o pintor Vicente de Paula Ferreira foram condenados a 20 anos e 2 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. O terceiro acusado, o artesão Davi dos Santos Soares, foi absolvido do crime de sequestro, mas culpado pelo homicídio. A sua pena foi de 18 anos e 8 meses de prisão. Um ano depois, outros 2 envolvidos acabaram sendo absolvidos, Francisco Sérgio e Ayrton Tardelli. Dentre as muitas reviravoltas no caso, o julgamento de 1998, que tinha absolvido as 2 mulheres, foi anulado, e um novo julgamento aconteceu em 2011.
Dessa vez, somente a Beatriz foi julgada novamente, já que a mãe dela, a Celina, já tinha mais de 70 anos. Então, para ela, de acordo com a lei brasileira, o crime prescreveu. Beatriz Abage foi condenada a 21 anos e 4 meses de prisão, por 4 votos contra 3 do júri popular. Mas, devido às reviravoltas do caso, ela recorreu da decisão em liberdade até agosto de 2016, quando a Justiça do Paraná voltou a determinar a prisão imediata dela. Mas, no entanto, o Tribunal de Justiça do Paraná lhe concedeu o perdão de pena. Em 2018, o podcast Projetos Humanos, produzido pelo jornalista e professor universitário Ivan Mizanzuki, retratou o caso Evandro. Ele dedicou 2 anos de investigação jornalística sobre o caso. Ele expôs as falhas da investigação, as perguntas sem respostas em relação ao crime e trouxe à tona uma nova versão. Os depoimentos colhidos pela Polícia Militar do Paraná foram arrancados sob tortura e os áudios e vídeos haviam sido editados. Em algumas partes é possível ouvir gritos de dor e pedidos de socorro, e o interrogador diz a uma das mulheres para confessar direitinho. Eu não fiz nada, fiquei olhando. Você segurou a criança. Tá, eu segurei a criança. Tava eu e você lá. Fale, mãe, conte isso. Agora é ela que vai falar. Minha filha, se você tá falando isso, eu falo. Não, nós vamos confessar. Eu quero sem conversa lá, depois vocês vão comigo, eu tenho... Em 4 de janeiro de 2022, o governo do Paraná, representado pelo secretário estadual de Justiça, Neile Provost, publicou um documento pedindo desculpas a Beatriz Abage pelas torturas sofridas por ela. Em decisão colegiada, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu no dia 9 de novembro de 2023 o julgamento do caso, decidindo pela anulação das condenações. Por 3 votos a 2, foram absolvidos Beatriz Abage, Davi dos Santos Soares, Oswaldo Marcineiro e Vicente de Paula Ferreira, que morreu em 2011. Perante a Justiça, agora são todos inocentes. Para a maioria da corte, os áudios das fitas descobertos pelo jornalista Ivan Mizanzuki foram aceitos como novas provas a pedido da defesa e mostram que os réus confessaram o suposto crime mediante tortura e cumprindo ordens. Em julho de 2022, Diógenes, o primo investigador, virou réu por calúnia, após voltar a acusar os então absolvidos. Ele disse: "Nós sabemos que foram eles que mataram, e não foi só o Evandro, não foi só o Leandro Bossi. Eles confessaram outras crianças. Todos aqueles desaparecimentos, aqueles 28 casos que estão sumidos no final dos anos 80 e início dos anos 90, eles são casos de sumiços fora da curva. São casos diferentes. Sempre existiu desaparecimentos e sempre existe até hoje, mas aqueles eram fora da curva. Eles tinham características especiais e nenhuma delas foi encontrada. Então, aquilo só acabou com a prisão deles. Em janeiro de 92, sumiu uma criança. Em fevereiro, sumiu 2. E em março, sumiram 3. Em abril, sumiu o Evandro. E depois, nunca mais sumiu ninguém. Principalmente nessas características que eu aponto como fora da curva. O caso Evandro, que ganhou até uma série na Globoplay, parece não terminar tão cedo. Até hoje não se sabe ao certo quem é realmente culpado e o que de fato aconteceu com o menino. A Polícia Civil chegou a falar que acreditava que Evandro poderia ter sido vítima de tráfico de crianças ou até mesmo de adoção ilegal. Em resumo, há quem acredite que as mulheres são realmente culpadas pela proximidade delas com os acusados e por questões de álibis mal contados, e pelo fato de que a pessoa ter sido vítima de tortura não a transforma em inocente. No entanto, há quem acredite que elas e as outras pessoas são realmente inocentes. De qualquer forma, mesmo que se chegue a um culpado, já se passaram mais de 20 anos e o crime prescreveu. Mas o crime de tortura que supostamente os acusados sofreram não prescreveu. Isso porque no Brasil o crime de tortura não prescreve. E com o reconhecimento de que as confissões aconteceram sob tortura, os acusados poderão solicitar uma indenização do Estado.
A defesa dos inocentados confirmou a hipótese de um processo e afirmou que pedirá na justiça uma indenização. Cerca de 50 mil crianças e adolescentes desaparecem todos os anos no Brasil, deixando famílias devastadas e sonhos interrompidos.